Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Também de antemão eu quero convidar todos aqueles ainda que não são inscritos nesse canal. Peço por gentileza que ative o sininho para receberem todas as notificações desse canal. Deixe seus comentários com respeito, compartilhe os vídeos postados na plataforma do YouTube desse canal e juntos, deixe seu like também e juntos vamos continuar a reinar em vida independente da situação em que você está vivendo, está vivenciando. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: Salomão fez aliança com Satanás? Esse é o tema da mensagem. Salomão fez aliança com Satanás? Meus irmãos, por que esse tema? Porque, observem, segundo o sistema religioso, existe um ser espiritual que foi expulso da eternidade. Esse ser espiritual chamava-se Lúcifer. Eles usam aquela expressão estrela da manhã, que caiu do céu, se referindo a um ser espiritual que fez rebelião na eternidade e ainda trouxe a terça parte dos anjos com ele. Isso não faz sentido. Então, observem que rebelião, meus irmãos, eu estava falando com o irmão Fabrício há pouco tempo. Então, rebelião, pelo que eu sei, rebelião, e nós sabemos disso, isso é fruto da carne, rebelião, contenda, e não se referindo a um ser espiritual que se rebelou na eternidade. Se na eternidade nunca entrou pecado, nem entra pecado. Então, meus irmãos, observem que eles dizem que Lúcifer antes era um anjo, era um agente de coral lá na eternidade. Também eles usam essa expressão, porque eles atribuindo a Ezequiel 28 e a Isaías 14, que é um ser espiritual. Então eles dizem que Satanás é um ser espiritual, e eles usam vários versículos, tanto de Ezequiel, como também de Ezequiel 28, como também de Isaías 14. Então eles atribuem, né, que lá tanto no profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, como no de Isaías, está se referindo a um ser espiritual. Porém, o contexto do livro de Ezequiel e o contexto do livro de Isaías não se refere e nunca se referiu a um ser espiritual, de forma alguma, entendeu? Então, o contexto lá de Ezequiel fala do rei Irão, e o contexto de Isaías fala do rei Nabucodonosor. Então, eram profecias que foram profetizadas, proferidas, tanto para o rei Irão, como também para o rei Nabucodonosor. Então, Irão se tornou um homem muito rico, um homem muito poderoso, respeitado e dominante. Então, eles usam vários versículos atribuindo um ser espiritual que caiu do céu. Por exemplo, lá em Isaías 14, né, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15, você vai ver, eles usam a expressão estrela da manhã. Isso é outro tema que eu vou trazer aqui, entendeu? Eu não vou muito parar aqui em explicar o que era aquela estrela da manhã. Então, depois eu vou estar trazendo outra mensagem, outro vídeo gravado falando sobre isso, entendeu? Eles usam também, lá em Ezequiel, capítulo 27, no versículo 23, eles usam uma expressão, porque eles veem uma expressão lá, falada de Éden, e eles dizem que esse Éden aqui de Ezequiel, capítulo 27, versículo 23, se refere ao Éden do jardim, lá de Gênesis,
onde a cobra, a serpente, se referindo a Satanás, entrou na serpente, né? Satanás entrou na serpente e conseguiu ali fazer com que Eva comesse do fruto do conhecimento e da Adão. Não tem nada a ver. Eles também usam, né? Pegando carona, eles usam também Ezequiel 28, no versículo 13, que diz, que fala essa expressão, que estava no Éden, jardim de Deus, mas nem o Éden do capítulo 27 e o versículo 23, e nem o Éden do capítulo 28 e o versículo 13, não está falando do jardim do Éden não, meu irmão. Eu vou estar trazendo outros vídeos falando sobre isso. Então eles dizem que era um ser espiritual, que era regente do coral lá em cima. Eu não sei de onde eles tiraram isso, e eu acreditava, porque eu fui ensinado dessa maneira. Totalmente errado, distorcido, totalmente fora do prumo. Eles também dizem que ele andava sobre pedras preciosas, como o topázio, né? o ônix, a esmeralda, etc, etc, se referindo a um ser espiritual. Ali não estava falando nada disso. Estava falando de um homem que era rico, muito rico, que Deus, porque a riqueza é um dom de Deus, e Deus deu o dom da riqueza a esse homem, e ele ficou soberbo, como muitas pessoas se ficam soberbas. Eu conheço pobres que ficam soberbos porque compram um carro, porque ganha bem, tem um trabalho que ganha melhor, entendeu? Tem uns 5 mil reais na poupança e já acha que sabe? Já acha que, já se sente. Meu irmão, isso é soberba. Foi o que aconteceu com esse homem aqui. Então veja, Salomão fez aliança com Satanás? Salomão fez aliança com Satanás? É o tema da mensagem. Então veja, não estava falando, primeiro, não estava falando de nenhum ser espiritual, estava falando de um homem. Veja, 1 Reis, capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó: deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Então houve paz entre Irão, o rei Irão, esse mesmo rei Irão, que é ali de Ezequiel 28, Ezequiel 27, é esse mesmo Irão que fez aliança com Salomão, e Salomão fez aliança com ele, porque havia paz entre eles naquele período ali, dos seus reinados. Aqui não está falando nunca de ser espiritual. Ezequiel, capítulo 28, capítulo 27, Isaías 14, não está falando de ser espiritual, mas sim de homens mortais, que caíram, que foram mortos também, e foram até a sepultura. Entendeu? Eles foram mortos, não está falando nunca de anjo caído. Então veja, meu irmão, vou ler novamente, 1 Reis, capítulo 5, versículo 12, deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Então, observem, o rei Irão era o rei de Tiro, e ele reinou ali, justamente na época ali do reinado do rei Salomão. Esse mesmo Irão, ele foi amigo do rei Davi, ele fez aliança com Davi, quando Davi queria construir uma casa. Então, observe, meu irmão, tanto o rei Salomão como o rei Davi, ambos viveram naquele contexto ali, no tempo do reinado do rei Irão. Aqui não está falando de nada de ser espiritual que caiu do céu, que caiu da eternidade, que foi expulso e que arrancou, ainda arrastou a terça parte dos anjos. Não está falando disso. Então, observem, no versículo 1, vamos ler o versículo 1, vamos ler o contexto. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei, em lugar de seu pai, pois Irão sempre foi amigo de Davi. Veja que Irão já era, antes de Salomão, antes de Salomão fazer aliança com o rei Salomão, antes do rei Salomão fazer aliança com o rei Irão, antes de Salomão, ele já tinha aliança com o rei Davi. Então, é isso que o texto está falando. Então, observem,
Salomão, ou seja, Hirão, ele ajudou ali na construção do palácio no tempo do rei Davi, da casa de Davi. Então, veja que isso é algo histórico que aconteceu. E a Bíblia está narrando isso aqui. Então, veja que através do trabalho, do serviço, de fornecer madeiras, equipamentos para construir a casa no tempo de Davi, o rei Hirão estava ali, justamente com ele, mandando, entendeu? Ferramentas, materiais e até homens para a construção ali do palácio. Então, observe, meu irmão, que dando continuidade aqui, no versículo de número 2 diz assim, ó: então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor os pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso. Isso é fala de Salomão. De todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Observe, meus irmãos, que aqui é um relato de Salomão se referindo ao rei Hirão. Você está entendendo? Então, veja que a mesma amizade que Davi tinha com o rei Hirão foi a mesma amizade que o rei Salomão teve com o rei Hirão. Então, isso aqui, meu irmão, é muito claro quando a gente busca o conhecimento. Então veja que Salomão disse que para Hirão: olha Hirão, meu pai Davi não pôde construir uma casa. Ele até que quis construir uma casa, um templo, mas por causa das guerras que houve, entendeu? Então ele não pôde. Mas o que o rei Salomão queria era construir. E ele construiu. E ele, digamos assim, ele contrata essa empresa do rei Hirão, porque Salomão queria construir, entendeu? E para construir ele precisava de materiais, precisava de trabalhadores. E ele recorre ao rei Hirão. Veja no versículo 6, olha o que diz: dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes segundos determinantes, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira com os sidônios. Ouvindo Hirão a palavra de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio entre este grande povo. Enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: ouvi o que me mandaste dizer, farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de ciprestes. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designastes, e ali as desamarrarei, e tu as receberás, tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Veja, meu irmão, o trabalho de Hirão em enviar madeiras, ele vai enviar também trabalhadores, tudo para a construção da casa que Davi tentou fazer, mas não pôde fazer. Mas agora Salomão agora vai fazer. Então observe que isso aqui é muito claro, claríssimo. Então, se Satanás lá falado aí pelo sistema religioso aí, manipulador, enganador, é um ser espiritual lá de Ezequiel, então Salomão fez aliança com o ser espiritual. Isso não faz sentido, meu irmão. Estava falando de um homem. Veja que foi pedido ao rei Hirão madeiras,
E Irão, ele ouviu o recado, entendeu? A vontade do rei Salomão com relação à construção do templo. E o rei Irão era um grande negociador, ele era um comerciante, rapaz. Ele era um homem rico. E veja que no versículo 10, no versículo 9 diz, ó, olha o versículo 9. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei. E tu as receberás, tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Então, observe que era uma troca, era um favor, era um ajudando o outro, entendeu? Ou seja, Irão ajudou a Salomão, porque Salomão também iria ajudar a Irão. Então houve uma troca de favores, houve uma negociação entre Salomão e o rei Irão, entendeu? E o rei Irão prometeu que iria ajudar, e como de fato houve ali um acordo, uma negociação entre ambos, fizeram uma aliança e houve ali uma aliança, uma amizade entre eles. Então, o rei Salomão passou agora a dar tributos, a pagar tributos mensalmente ao rei Irão, pelos serviços prestados. Então, veja, meu irmão, anualmente existia esse pagamento, como está aqui no capítulo de número 11. Salomão deu a Irão 20 mil coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Então, se Irão de Ezequiel 27 e 28 era um ser espiritual, então Salomão fez aliança com Satanás? Não faz sentido, meu irmão. Era um homem, um negociante, um homem rico, onde nasceu com o dom de ser rico. Tudo que aquele homem fazia dava certo, porém a soberba foi que fez com que ele viesse a cair, entendeu? Então, observe, meu irmão, foi uma aliança, e de ano em ano esse homem recebia tributos do rei Salomão pelos serviços prestados. Então, observem que o rei Salomão pediu ao rei Irão pedras grandes. Veja no versículo 17 e 18, mandou o rei, 1 Rei, capítulo 5, versículo 17 e 18. Mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavravam-nas os edificadores de Salomão e os de Irão e os gibilitas e preparavam a madeira e a pedra para edificar a casa. Então, houve a negociação, a negociata entre esses dois reis da época. O rei Salomão pediu ajuda ao rei Irão, e o rei Irão atendeu o pedido do rei Salomão. Então, isso aqui não está falando aqui nada de ser espiritual. Nem em Ezequiel e nem em Isaías. Nem em Isaías 14, nem em Ezequiel 28. Ele estava falando de homem. Não era um ser espiritual, um anjo caído, não. Satanás não era um ser espiritual aqui de Ezequiel, nem que negociava com o rei Salomão aqui em 1 Reis. Não está falando nada disso, meus irmãos. Como a gente foi enganado? A gente foi enganado durante esse tempo todo. Aqui está falando de dois homens, que ambos, o rei Irão se tornou amigo do rei Davi, como também do rei Salomão. Então pegar Ezequiel capítulo 28, capítulo 27 e Isaías capítulo 14 e dizer que é um ser espiritual, isso aí quer dizer que esses homens não entenderam. Eles não entenderam. Hoje muitos sabem, conhecem a verdade. Estão conhecendo hoje, mas aprenderam errado lá no passado e passaram errado, e alguns ainda ficam escondendo essas verdades. Não há verdade nesses homens.
porque eles preferem as inverdades, a mentira, do que a verdade, e vivem camuflando a verdade. Na próxima mensagem, eu estou pensando de trazer, dar continuidade aqui a esse estudo, e talvez eu faça isso. Então eu quero parar por aqui. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça. Tem muito conteúdo bom, amém, meu irmão? Se inscreva no canal, ajude os nossos irmãos aí a dar continuidade a esse trabalho de graça, gratuitamente. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Então, Salomão não fez aliança com o ser espiritual, ele fez aliança com o rei, um rei conhecido chamado Irão, o rei lá de Ezequiel, capítulo 23 e o capítulo 24. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir.